Estudo Bíblico, Apocalipse 17. A queda da Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes e blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças, e a besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: As águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões de nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Bem, queridos e amados irmãos, no capítulo 12 nós vimos uma mulher vestida de sol, e aquela mulher ali é uma representação positiva, mas agora no 17 uma mulher com uma representação negativa. Então olha só, aqui está o paradoxo, um contraste do capítulo 12. Enquanto lá havia uma mulher vestida de sol, aqui tem uma mulher vestida de púrpura e escarlate. Enquanto a mulher do capítulo 12 era perseguida pelo dragão através dos reis, aqui esta é honrada e amigada com os reis. Enquanto a mulher do capítulo 12 corria para o deserto a fim de escapar, essa estava adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Enquanto a mulher do capítulo 12 estava grávida para dar à luz, essa estava se prostituindo. Enquanto a outra estava fugindo das águas, essa estava assentada sobre as águas, em uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Então, quem é esta meretriz ou prostituta da qual o Apocalipse 17 se refere? É isso que vamos aprender agora, com as Sagradas Escrituras e com a história da igreja. Então, no verso 1 encontramos essa descrição. Ela está sentada sobre muitas águas. No verso 2, com ela se prostituíram os reis da terra e as nações se embriagaram com o vinho da sua prostituição. No verso 3, essa mulher estava montada numa besta. Verso 4, vestida de púrpura escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérola. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de imundícias. Verso 5, na testa o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. No verso 6, embriagada com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus. Agora começa no verso 7, uma explicação do anjo que facilita a interpretação do texto. Ele diz que a besta com 7 cabeças e 10 chifres foi, já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E continuando, ele diz: as 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada, e são também 7 reis, 5 caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. Para entendermos melhor o texto, temos que voltar no tempo e examinar a história da humanidade desde as primeiras civilizações. Temos que conhecer a origem da idolatria na Terra, onde tudo começou novamente na Terra pós-diluviana. Em Gênesis capítulo 10 fala sobre os descendentes de Noé, e do verso 6 em diante fala de Cã, seu filho menor. O Cã que foi, o mais novo, fora amaldiçoado, a sua descendência. Lá em Gênesis capítulo 9, 25, de Cã nasceu Cuxi, e de Cuxi nasceu Nimrod, foi poderoso na terra, sendo ele mesmo adorado como Deus Sol, a pedido de Semíramis, sua mulher. Então veja só, está lá no capítulo, em Gênesis 9, 25, lá mostra que veio esses descendentes,
de Cã, Nimrod foi poderoso na terra, sendo ele mesmo adorado como Deus Sol. A mitologia babilônica, que passou de reino em reino até chegar a atingir até chegar à antiga Roma, essas crenças passaram ali, né? Foram passando suas crenças de reino em reino, né? Até chegar na Roma atual, que venera esses deuses até o dia de hoje. O obelisco é um símbolo, por exemplo, de Nimrod, mas já conhecido como Baal, as pirâmides, os discos solares e etc. Dizem a mitologia, né, que foi o que fundou a Torre de Babel e a própria Babilônia, que significa confusão. Agora o mundo inteiro herda de Babel. Baal e Bel, nomes de deuses que têm origem em Nimrod. Dizem que ele também fundou Nínive, Sodoma, Gomorra, entre outras cidades, né, as cidades mais famosas da época. Então começa agora sendo difundido em toda a terra a adoração ao sol. Tem como símbolo uma mulher segurando uma criança no colo, e em cada nação esse símbolo ganha um nome diferente. A história começa a se repetir pelo mundo afora. Assim como tem a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, também tem a Trindade profana, Nimrod, Semiramis e Tamuz. Na Grécia, Zeus, Afrodite e Eros. Egito, Osíris, Ísis e Horus. Roma, Saturno, Vênus e Cupido. Babilônia, literalmente falando, né? Essa Babilônia, literalmente falando, ela foi destruída pelos persas em 539 a.C., mas suas crenças se espalham por todo o mundo, passando pelos principais impérios. Assim como está escrito no livro do profeta Daniel, na sua visão do quarto animal simbólico, que representa os principais impérios, os quais são Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, Daniel 7. Então agora toda a idolatria estabiliza-se no último império, Roma, que por sua vez passa a ser agora a sede da idolatria na terra, fazendo seu panteão em homenagem aos deuses de todos os impérios anteriores. Enquanto a mulher do capítulo 12 representa Israel, claro, o povo de Deus, a igreja de Cristo e a verdadeira religião. A mulher do capítulo 17 representa a falsa religião. E claro, começa pela Babilônia, né? Apresentando logo ali, falando sobre a Babilônia. Primeiro o império ali, né? E os 3 impérios posteriores, incluindo Roma. E também a falsa religião. Claro, o foco aqui é mostrar a falsa religião, ou a falsa igreja, ou o falso evangelho. Então, quem representa a Babilônia nos dias de hoje? Quem representa a Babilônia nos dias atuais? Vamos estudar todas as fases da Babilônia? Na era medieval, a Igreja Católica era a principal figura da Babilônia, com inúmeras atrocidades, embora existissem homens de Deus que já lutavam por uma reforma. Proclamando o Evangelho bíblico, esses eram os principais representantes do Evangelho na época, homens que deram a vida para que a verdade fosse revelada ao mundo através das Escrituras, sendo eles mortos pela própria Igreja. Agora, no século XXI, existem muitas igrejas apóstatas. Algumas superam a sua mãe na arte de enganar e iludir e profanar o nome do Eterno. Todas essas igrejas heréticas compõem hoje a Grande Babilônia, que quer dizer grande confusão. A Babilônia mãe concebe inúmeras filhas ao longo do tempo, e depois vêm as netas, bisnetas e etc. Todavia, Roma centraliza isso. Vamos estudar. A teologia liberal é uma das marcas da meretriz. A teologia da prosperidade também é um outro emblema, e inúmeras outras superstições e heresias, né? Heresias e superstições. Por exemplo, relativismo, feminismo, ideologia de gênero e etc. Essas pautas são características da Babilônia e da grande meretriz apocalíptica. Vamos às descrições da falsa e da verdadeira religião. Focando na que mais tem características dessa mulher, verso 1, prostituta, assentada sobre muitas águas. No verso 15 diz que as águas são povos, nações e línguas. Qual a igreja que alcançou maior população na história da humanidade? A igreja romana, né, ela foi uma igreja que alcançou maior popularidade, né? No verso 2, os reis da terra se prostituíram com ela. Quantos reis não se aliaram com Roma para perseguirem os seguidores da Bíblia? Nos concílios, a igreja romana, né, ali ela criou inúmeras perseguições, né? Conseguiu exterminar pessoas em vários países do mundo. Com a ajuda dos reis, milhares e milhares. Por exemplo, o sanguinário Hitler matou milhões de pessoas, patrocinado pela Igreja Católica. Semitas são aqueles que são contra os descendentes de Sem. Antissemitismo, quase não sai. Então, o antissemitismo também é uma marca da Grande Babilônia. E a Igreja Católica foi antissemita. Sempre pregou que os judeus mataram Jesus, que os judeus isso, que os judeus aquilo. E por isso, no Brasil, por exemplo, é um dos lugares que mais mataram judeus. No mundo, muitos judeus foram queimados vivos pela Igreja Católica Romana. E muitos evangélicos ainda hoje são antissemitas. Isso é um absurdo, gente.
O antissemitismo também é uma marca da Grande Babilônia. Ódio por todos os costumes que têm origem judaica cristã, como, por exemplo, submissão da mulher, família tradicional conservadora, modelo tradicional, veneração ao matrimônio, uso de barba, uso de véu, ósculo santo, vestes compridas, pão asmo e coisas do tipo. Então, essas coisas, esses costumes judaicos, quando nós passamos a odiá-los, perseguir, ter aversão a essas coisas, nós estamos sendo antissemita. Temos que aprender a respeitar e algumas coisas nós temos que amar por serem coisas que agradam a Deus. Então, é difícil identificar uma falsa igreja, porque algumas delas não aborrecem tudo isso que citei aqui, mas todas elas aborrecem alguma dessas coisas. Toda igreja falsa vai aborrecer uma dessas coisas aqui, vai odiar uma dessas coisas aqui que citei. Devemos analisar as doutrinas principais que enfatizam a mensagem da cruz. Não podemos aceitar nenhuma ideia que contradiga a Bíblia. A guarda do domingo, por exemplo, como mandamento, também é uma marca da falsa religião, ou falsa igreja, sem dúvida. Infelizmente, as igrejas reformadas reformaram uma parte, mas outra parte não. Porque, por exemplo, conseguiram reformar muita coisa, mas quando chegou no quarto mandamento, eles cometeram um absurdo tremendo. Repetiram o mesmo erro da Igreja Católica, dizendo que o domingo é o dia do Senhor. Gente, pelo amor de Deus. Isso faz com que passem a adorar o domingo, um dia que, como nomenclatura, pagão. A ceia e o batismo deverão ser também invioláveis. Como estão escritos, devem ser obedecidos. A justificação pela fé é uma verdade central das Escrituras. O evangelho da renúncia, abnegação, arrependimento e santificação não é a base dessas igrejas. Mesmo assim, algumas usam esses textos da boca para fora, mas negam na prática. O povo embriagou-se com o vinho da sua prostituição, ou seja, foram iludidos com os seus falsos ensinos. Prostituição espiritual, idolatria. Onde tem a espiritual também acontece a literal. Celibatário, por exemplo, é uma afronta a Deus que instituiu o matrimônio, o qual compreende algo espiritual, símbolo da união de Cristo e a sua igreja. É uma instituição divina e casar-se é mandamento, a menos que a pessoa não encontre pretendente ou então seja um eunuco ou se fez eunuco por causa do evangelho. A Bíblia diz que os presbíteros, os bispos devem ser casados, 1 Timóteo 3:2, Tito 1:6. Enquanto na igreja romana, para os padres, o mandamento é não casar. Ter filhos é mandamento. Enquanto na Igreja Universal, alguns obreiros também são proibidos de ter filhos. A hóstia católica também é uma afronta à Bíblia, que ensina a Santa Ceia do Senhor e nada de transubstanciação. O pastorado feminino é um dos marcos principais da falsa igreja nos dias de hoje. A maioria está cedendo nessa parte, o movimento feminista entrou nessas igrejas e o espírito de Jezabel tem ganhado espaço na maioria das igrejas atuais. Muitas heresias foram implantadas, dando origem ao falso evangelho dos últimos dias. Um falso cristianismo, um cristianismo laico, sem renúncia, sem regras, sem leis, cheios de misticismo. O texto apocalíptico continua citando as características da falsa igreja, sentada sobre uma besta, ou seja, uma religião apoiada sobre um governo humano, apoiada pelas nações predominantes. A verdadeira igreja, segundo Cristo, será odiada por todas as nações por causa do seu nome. A igreja tem a sua própria cultura, mas quando a igreja é embasada nas culturas seculares, está fora, não é a igreja de Cristo. Mateus 24:9, Mateus 10:22. Leia aí. O imperador de Roma, Vespasiano, fez uma moeda com uma mulher sentada sobre 7 montes. Olha que coisa interessante. Vespasiano fez uma moeda com uma mulher sentada sobre 7 montes. E embaixo o nome Roma. Havia uma imagem na antiga Roma da mesma maneira, e era chamada de Europa. Você acha que isso é coincidência? Anos 70 da era cristã, Roma está construída sobre 7 colinas. A deusa Ashera ou Aserá era uma imagem de uma mulher montada no animal. A antiga Semíramis, que citei lá no comecinho, era chamada de Rainha dos Céus. Deus abominava esse título de Rainha dos Céus. Já que no céu tem um rei e não precisa de rainha, qual a igreja que você conhece que venera uma mulher como a Rainha dos Céus? E que está sentada sobre um animal com um menino no colo? E que é também chamada de Rainha dos Céus? Jeremias 44, verso 17 e Jeremias 7:18. A besta é um poder religioso. É um poder político e um poder religioso. A mulher vestida de púrpura e escarlata tem tudo a ver com o poder europeu, já que a besta da imagem antiga já era chamada de Europa. Esse simbolismo tem tudo a ver com Roma, mas não para por aí.
Alguns estudiosos acreditam que os 7 reinos são os 7 principais impérios que existiram, começando do Egito. O texto diz 5 caíram, e de fato 5 impérios já tinham caído nos dias de João. O Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa e o Império Grego. Não existia, como diz o texto, nos dias de João, existia o Império Romano, mas o texto diz, um ainda não é vindo. Esse tem tudo a ver com o Império Papal, que só veio alguns séculos depois. Mas o texto tem um mistério. Diz que durará um pouco de tempo. Então pode ser um novo papado futuro. É complexo o texto. Mas o oitavo, que tem características do sétimo, ou provém do sétimo, é este, sem dúvida, o chifre menor do livro de Daniel 7, verso 8. Ou seja, é o anticristo. Os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por uma hora. Claro que essa hora não é literal, mas simbólica. O texto diz que eles têm um mesmo pensamento, um mesmo objetivo, um mesmo intento. Estes reis darão autoridade à besta, ou seja, 10 reis, né, dará o poder a um reino dominante, representado por um homem. E aí entra a nova ordem mundial, que tanto é falado na mídia, né? O mesmo texto está também lá em Daniel 7, do verso 20 em diante. Então, voltando para Apocalipse 17, verso 14, aqui diz: vencerão os eleitos e fiéis. Eleitos e fiéis. Quem foi eleito serão fiéis, sem dúvidas. Não tem como separar a eleição de fidelidade. A fidelidade é fruto da eleição. Os eleitos serão fiéis. Não os fiéis serão eleitos. Não é a fidelidade que traz a eleição, mas a eleição que traz a fidelidade. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé, mas a fé gera obra. Então, no verso 15 diz que as águas que vistes, onde está sentado a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Por isso, meus queridos, as multidões sempre vão seguir os hereges. A falsa religião estará apoiada nas culturas, no secularismo, nas nações, nos governos humanos. O texto também vai dizer que os 10 chifres se revoltarão contra a prostituta e assolarão, porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Ou seja, Edom, né, a bandeira vermelha do dragão vermelho, a besta vermelha, essa sociedade predominante vai se revoltar contra a religião, tomará suas riquezas e obrigarão a adorar unicamente a besta. E todos os adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, como está lá em Apocalipse 13, né? Como também em Apocalipse 14. E o texto encerra dizendo que a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, quem é essa meretriz nos dias de hoje? Espiritualmente falando, essa meretriz é a falsa religião. Todo o falso evangelho, toda essa confusão religiosa, desse sistema caído das religiões antibíblica, que não estão mais baseados nos princípios bíblicos, formam a grande Babilônia. Mas essa grande meretriz é representada por uma cidade. Que cidade é essa? Roma. É isso mesmo. Que Deus abençoe, que você possa meditar nesse estudo e possa entender o quanto Roma e as suas crenças estão relacionadas com a grande Babilônia. Ela é a mãe de todas as heresias. Todas essas igrejas apóstatas e todas essas heresias, a venda de indulgências que nós vimos aí hoje, todas elas aprenderam com a mãe, a Igreja Católica Romana. Deus abençoe.